O enigma do sofrimento de Jó. O teste mais cruel da Bíblia. Você já se perguntou por que coisas terríveis acontecem a pessoas boas? Porque muitas vezes, quanto mais alguém se esforça para trilhar o caminho da retidão, mais obstáculos surgem. Se você já enfrentou dificuldades que pareciam inexplicáveis, convido você a mergulhar na história de Jó. Um homem cuja fé foi testada de uma forma inimaginável. Jó era um homem de caráter irrepreensível, íntegro e profundamente devoto a Deus. Ele possuía riquezas incontáveis, uma família amorosa e uma vida que, aos olhos humanos, era o reflexo da bênção divina. No entanto, em um único instante, tudo lhe foi tirado. Sua história não é apenas um relato de superação e fé, mas uma profunda reflexão sobre a natureza do sofrimento humano e o propósito divino por trás das provações. O que poucos percebem é que, por trás das desventuras de Jó, havia uma espécie de desafio celestial, um embate entre Deus e Satanás. O inimigo argumentava que a fidelidade de Jó era condicionada às bênçãos que ele recebia. Segundo Satanás, ninguém serviria a Deus gratuitamente. E foi assim que a vida de Jó se tornou palco de um dos testes mais intensos já registrados. O homem justo que perdeu tudo. Antes que sua vida fosse destruída, Jó vivia na próspera terra de Uz. Ele era um homem bem-sucedido, dono de vastas propriedades, incontáveis rebanhos e inúmeros servos. Sua reputação era impecável, e sua riqueza era acompanhada de uma conduta irrepreensível. Mas o que realmente o distinguia não era o que possuía, e sim a sua devoção inabalável a Deus. Ele não apenas temia a Deus e se afastava do mal, como também intercedia continuamente por sua família. Seus filhos frequentemente se reuniam para banquetes e celebrações, e Jó, temendo que de alguma forma tivessem cometido algum pecado, oferecia sacrifícios em favor deles. Sua fé não era superficial, era enraizada em um amor genuíno e inquestionável pelo Criador. Para qualquer observador, a vida de Jó parecia perfeita. Ele tinha tudo o que alguém poderia desejar: prosperidade, uma família harmoniosa e o respeito de todos ao seu redor. No entanto, nos bastidores do mundo espiritual, uma conversa estava prestes a mudar sua vida para sempre. O desafio no reino celestial. Enquanto Jó vivia sua rotina terrena, um encontro solene acontecia nos céus. Os anjos de Deus, chamados de filhos de Deus, apresentavam-se diante do Senhor. Mas entre eles, havia uma presença dissonante: Satanás. Ele não estava ali para adorar ou prestar contas, mas para desafiar a ordem divina. Deus, conhecendo suas intenções, pergunta-lhe: de onde vens? Ao que Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. O Criador então menciona Jó, destacando sua retidão e fidelidade. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e temente a Deus que se desvia do mal. Era exatamente o que Satanás esperava. Ele sorri astutamente e lança sua acusação. Claro que Jó te serve. Tu o cercaste com proteção e multiplicaste suas riquezas. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. Era uma acusação devastadora. Satanás insinuava que a fé de Jó não era verdadeira, mas baseada apenas no que ele recebia de Deus. Diante desse desafio, o Senhor permite o teste, mas impõe um limite. Tudo o que ele tem está em tuas mãos, apenas não toque na sua vida. Satanás, sem perder tempo, sai determinado a destruir tudo o que Jó possuía. O dia em que tudo desmoronou, para Jó, aquele parecia ser um dia comum. O sol brilhava sobre Uz, os servos trabalhavam nos campos, e seus filhos provavelmente celebravam mais um dia de alegria. No entanto, o inimigo já estava em ação. O golpe viria sem aviso. De repente, um dos servos de Jó surge correndo, com o rosto pálido de horror. Ofegante, ele grita: Senhor, os sabeus atacaram. Eles mataram seus servos e levaram seus bois e jumentas. Só eu sobrevivi para lhe contar. Jó mal tem tempo de processar a notícia, e outro servo aparece em desespero. Fogo caiu do céu. Ele queimou todas as suas ovelhas e os servos que estavam no campo. Só eu escapei. Ainda tentando entender o que estava acontecendo,
Um terceiro servo surge, completamente aterrorizado. Os caldeus atacaram em 3 grupos, roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu sobrevivi. O coração de Jó dispara. Ele já perdeu toda a sua riqueza em questão de minutos. Mas então, a pior notícia chega. O último servo se aproxima. Ele não grita, não corre. Seu rosto está pálido, os olhos marejados de lágrimas. Ele respira fundo e com a voz trêmula diz: seus filhos. Estavam todos reunidos na casa do seu filho mais velho. Um vento forte veio do deserto e a casa desabou sobre eles. Eles morreram, todos eles. Um silêncio sepulcral toma conta do ambiente. Jó sente seu mundo ruir. Suas pernas fraquejam, seu coração dispara. Sua mente recusa-se a aceitar a realidade. Em um único dia, ele perdeu tudo: bens, servos, filhos. O golpe de Satanás foi avassalador. Mas agora, a grande questão paira no ar. Jó ainda permanecerá fiel? A resposta de Jó: Jó poderia ter gritado, amaldiçoado, se revoltado, mas em vez disso, ele rasga suas vestes, rapa sua cabeça em sinal de luto e cai com o rosto no chão. E para surpresa de todos, ao invés de amaldiçoar a Deus, ele o adora. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e a alma esmagada pela dor, ele declara: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás havia perdido. Ele acreditava que Jó amaldiçoaria a Deus, mas mesmo diante da perda devastadora, ele manteve sua fé. No entanto, o inimigo não estava satisfeito. Se Jó suportou a perda material, será que resistiria à dor física? A maior provação ainda estava por vir. Ao lado de Jó, sua esposa construiu uma vida de conforto e prosperidade. No entanto, tudo foi arrancado de uma só vez. Agora, ela observa seu marido sentado entre as cinzas, ferido e irreconhecível. Em meio à dor e ao desespero, questiona: ainda mantens tua fé? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó ergue a cabeça e encara sua esposa. Ele vê o sofrimento e o desespero em seus olhos, mas não cede. Mesmo enfraquecido, mesmo destruído, responde: falaste como uma mulher insensata. Receberemos de Deus apenas o bem e não o mal. Ele sabia que não compreendia os planos de Deus, mas recusava-se a desistir da fé. Seu corpo estava em ruínas, sua alma em pedaços, mas ele não pecou com seus lábios, não amaldiçoou a Deus e manteve-se firme. No entanto, sua luta estava longe de acabar. A tragédia de Jó espalhou-se rapidamente. O homem mais respeitado da terra de Uz agora era visto como um miserável, abandonado e sofrendo sozinho no pó e nas cinzas. Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ao saberem de sua condição, decidiram visitá-lo. Vieram de longe, determinados a vê-lo, mas ao avistá-lo à distância, seus corações se despedaçaram. O homem que antes exalava honra e poder, agora era irreconhecível, sujo, coberto de feridas, magro, frágil e sentado sozinho nas cinzas. A cena era tão devastadora que eles não conseguiram conter o lamento. Choraram alto, rasgaram suas vestes em sinal de dor profunda e lançaram pó sobre a cabeça, um ato de luto extremo. Então, sentaram-se ao lado de Jó em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma explicação foi oferecida. Nenhuma tentativa de conforto foi feita. O silêncio reinava, pois não havia palavras capazes de expressar tamanha dor. Mas após 7 dias, Jó não suportou mais. Em meio ao sofrimento falou: maldito seja o dia em que nasci. Ele não amaldiçoou a Deus, mas lamentou seu próprio nascimento. Queria entender por que veio ao mundo apenas para sofrer daquela maneira. Foi nesse momento que seus amigos quebraram o silêncio. Contudo, em vez de trazer consolo, trouxeram acusações. Elifaz foi o primeiro a se pronunciar. Ele sugeriu que Jó deveria aceitar aquele sofrimento como correção divina. Pense bem, Jó. Já viste algum inocente perecer? Já viste um justo ser destruído? Pelo contrário, os que semeiam o mal colhem o mal. Para ele, ninguém sofria sem motivo. Se Jó estava sofrendo, certamente tinha feito algo errado.
Mas Jó sabia que isso não era verdade. Quando tentou argumentar, outro amigo falou. Suas palavras foram como facas no coração de Jó. Teus filhos morreram porque pecaram, Jó. Foi uma frase cruel, sem compaixão, sem sensibilidade. E então o terceiro amigo, Zofar, pronunciou-se com frieza. Se Deus fosse justo, você estaria ainda pior. A lógica de Zofar era simples. Se sofres, é porque Deus está te punindo. Aceite e pare de reclamar. Jó sabia que não era culpado. Tentou se defender, mas seus amigos insistiam. Você pecou, Jó. Confesse. Deus não faria isso sem motivo. Mas estavam errados. Jó não estava sendo punido, mas testado. No entanto, ele não podia ver o quadro completo. Pela primeira vez, começou a duvidar. Será que Deus realmente estava com ele? Será que Deus o ouvia? Jó não queria mais discutir com seus amigos. Ele queria ouvir Deus. Ele queria uma resposta. Suportou tudo, mas agora ansiava por explicações. Com angústia crescente, gritou ao céu. Por que, Senhor? O que fiz para merecer isso? O vento soprou, mas nada aconteceu. Jó continuou. Clamo a ti, mas não me respondes. Onde estás? O céu permaneceu em silêncio. Jó queria entender por que Deus permitira tamanha dor. Ele havia passado por tudo aquilo, e Deus não dizia nada. Então, algo aconteceu. O silêncio foi quebrado. No horizonte, nuvens escuras começaram a se formar. O vento se intensificou. Relâmpagos cortaram o céu, e o trovão ressoou como um rugido celestial. Jó encolheu-se, pois sabia. Aquela era a resposta que tanto buscava. Deus falou, mas sua resposta não era o que Jó esperava. Deus não explicou. Deus perguntou: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me, se tens entendimento. O coração de Jó disparou. Deus continuou: quem ordenou as medidas do mundo? Quem estendeu sobre ele o cordel de medir? A tempestade crescia. Quem limitou os mares com portas quando eles brotaram do ventre da terra? Acaso podes comandar os relâmpagos? Podes prender as constelações no céu? Jó não conseguiu responder. Ele entendeu. Sua mente era limitada. Não podia compreender tudo. Ele viu que Deus era maior do que qualquer explicação. Deus não revelou o motivo do sofrimento de Jó, mas revelou sua grandeza, seu poder e sua soberania. Naquele momento, Jó percebeu que não precisava de respostas. Ele só precisava confiar. E então, com o coração quebrantado, respondeu: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó não encontrou explicações, mas encontrou Deus. E esse encontro mudou tudo. Sua provação estava chegando ao fim. Mas antes da restauração, algo precisava ser resolvido. Deus voltou-se para os 3 amigos de Jó. Minha ira se acendeu contra vocês, pois não falaram o que era reto a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Eles pensavam que defendiam a justiça divina, mas acusaram um homem inocente. Deus deu-lhes uma chance. Levem um sacrifício e peçam que Jó ore por vocês. Eu aceitarei sua oração e não os tratarei como merecem. Os 3 homens obedeceram, e Jó, aquele que foi acusado, aquele que sofreu nas mãos deles, aquele que foi tratado com dureza, orou por eles. Ele poderia ter guardado rancor, mas não o fez. Ele os perdoou. E naquele exato momento, algo extraordinário aconteceu. Deus restaurou sua vida completamente. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Seus rebanhos foram multiplicados, sua saúde restaurada. E o mais importante, teve novos filhos, 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia menciona seus nomes: Gemaima, Késia e Queren-Apuque. Mulheres tão belas que eram únicas na terra. Como prova de amor, Jó as incluiu na herança, algo raro na época. Jó viveu mais 140 anos, viu seus descendentes até a 4ª geração e morreu farto de dias. Mas sua maior bênção não foi a riqueza restaurada, foi o conhecimento profundo de Deus. Antes, servia por fé. Agora, servia por experiência. Ele entendeu que o sofrimento pode ser um teste, uma jornada que nos aproxima do Criador. E a verdadeira fé não depende de circunstâncias. Jó ensinou ao mundo:
que confiar em Deus vale mais do que todas as respostas. Agora eu quero saber de você. Você já passou por momentos difíceis em que sentiu que sua fé estava sendo testada? Comenta aqui embaixo nos comentários o que aprendeu com a história de Jó. Deixe seu comentário. Sua história pode fortalecer alguém que também precisa dessa mensagem. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.